Queridos ouvintes, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e seguir o nosso canal no YouTube. E nós somos Nebudes! Oi, eu sou a Ana Carolina. Oi, eu sou a Karen. Júlia. Luan Dias, e por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Então, gente, o tema de hoje é a importância da mulher dentro do movimento espírita. No mês de março, relembramos a história das bravas mulheres que desencarnaram no incêndio numa fábrica, ao lutar pelos seus direitos. E refletimos sobre tantas outras que durante os séculos sacrificaram-se pela incompreensão do império do homem. Lembremos ainda da mulher adúltera, que seria apedrejada, a quem Jesus usou como o mais nobre exemplo de misericórdia para com as faltas alheias. Exaltamos também aquelas outras que na existência carnal e espiritual brindam a humanidade com um sorriso delicado e colo maternal, o companheirismo abnegado, a força moral que não cede às intempéries da vida, o trabalho incessante enquanto as jornadas diárias foram necessárias, e mais ainda o cálice sagrado onde Deus depositou a responsabilidade da vida. E por fim, não esqueçamos nunca que o mais iluminado espírito que já passou pelo nosso planeta foi recepcionado no seio amantíssimo de Maria, elevado por ele mesmo à condição de mãe eterna de toda a humanidade terrestre. E Aninha, por que nós viemos em determinados sexos? A doutrina espírita nos explica que não é predeterminado que o espírito venha sempre em uma vida como homem ou como uma mulher. E sim, isso é uma coisa muito relativa, muito variada, de cada espírito, de cada existência, porque isso serve para a nossa evolução moral, para a gente aprender a vir em cada condição. Isso acontece em determinado tempo, em determinada época, para nos adaptarmos àquela situação. Então, se eu venho como mulher em uma certa época, é para mim vir passar pelas provas como uma mulher. E se eu venho como homem, é para mim também aprender a passar por várias existências como homem ou como uma mulher. E é a melhor forma, né, da gente seguir o ensinamento de Jesus de se pôr no lugar do outro. Sim. Eu só vou aprender a entender como é que uma mulher pensa, o que ela passa, se numa outra existência eu vier como uma. Sim, porque aí você vai estar vendo os dois lados da moeda. Você não vai só saber o que uma mulher passa ou só o que o homem passa. Você vai ter experiências das duas existências, por mais que na existência atual você não lembre tanto daquela experiência, mas no plano espiritual você vai saber. Mas na nossa consciência a memória sempre vai ficar gravada, né? E aí a gente vai conseguir ter um respeito maior por aquele gênero. Enfim, a gente tem muitas passagens de homens que eram violentos com mulheres e vieram reencarnar no corpo de uma mulher para aprender, né? Como é que elas se sentiam, enfim. E é legal, porque o espiritismo ele traz esse equilíbrio, né? De um homem e mulher. Uma existência você vem como homem, outra existência você vem como uma mulher. Não é aquela questão, você sempre vai vir como homem, você sempre vai vir como uma mulher. Como eu falei no início, isso é muito relativo, é de cada época e cada existência. E agora nós vamos falar de algumas mulheres importantes para o espiritismo. Então, a gente não poderia deixar de falar de Amélie, que é a nossa homenageada, né? É a patrona da nossa mocidade. Não é homenageada? Não, é que eu pensei em musa inspiradora. Pode ser, mas inspiradora também, nossa diva. Quem foi um pouco de Amélie? Foi simplesmente a companheira fiel de Kardec, que acompanhou ele em todo o processo da codificação da doutrina, o auxiliando, né, na codificação, né? A gente brinca até que ela trabalhou mais que Kardec em agrupar toda a informação e que deu continuidade no trabalho dele depois do desencarne dele. E também foi importante porque se ela não apoiasse ele, ia ser difícil. Ela era esposa dele e fala assim, para de fazer esses trabalhos aí. Essas coisas de maluco, né? Sim, foi muito importante a vinda, que a gente pode até imaginar que já foi algo programado da espiritualidade, mas que não tira o mérito dela de ter dado todo esse apoio. Só mais informações básicas, né? Ela foi professora, poetista, ela era artista plástica francesa, com domínio nas técnicas tradicionais, e ela foi bastante conhecida porque ela lecionou letras e belas artes na França. Uma outra informação é que ela conheceu Kardec no circuito cultural francês e se casaram no dia 6 de fevereiro de 1832, tornando-se Amélie Baudet de Lacombe Rivail. Ela escreveu algumas obras, né, que foram Contos de Primavera, em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e O Essencial, em Belas Artes, em 1828, mostrando a tendência que ela tinha para essa vocação.
A gente não pode deixar também de dizer da atividade incessante que foi a colaboração da Amélie, como já foi trazido antes, né? Ela acompanhava fervorosamente o seu marido nas expedições do espiritismo e de toda a obra. Então a gente não poderia deixar de dizer que ela foi uma das mulheres, sim, muito importantes para o movimento, pois juntos eles enfrentaram inúmeras críticas, campanhas difamatórias, calúnias, com admirável coragem e determinação. E quando Kardec morreu, ela também teve um grande papel, né? Porque ela continuou o que ele deixou, né? Assim, e ela botou pra frente, né? Tudo que ele deixou aqui, ela continuou seguindo, né? Tipo, fazendo com que fosse adiante. Porque ela é muito importante mesmo, porque se não fosse por ela, ele ia morrer e ia, tipo, acabou ali. A revista Espírita, né? Que ela deu continuidade nas publicações. Sim, ela fez questão de continuar o trabalho, inspirando outros a formar outros círculos de estudo para que a obra não se encerrasse, né? Então por isso que a gente diz, né, que ela trabalhou um pouco mais que Kardec, digamos assim, porque ela durou bastante. Kardec morreu cedo e ela durou assim uns 80 anos, não quero afirmar com precisão, mas ela morreu já bem idosa. Eu vou falar sobre a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco. E ela, junto com o Divaldo, é responsável por várias publicações de livros e por manter, né, o movimento com essas obras, auxiliando. E eu li também que ela falam que os espíritos superiores, a gente conhece, que eles não gostam de ter, tipo... Nomenclaturas? Uma honraria, tipo, médico dos médicos, um exemplo assim. Normalmente eles não se envaidecem dessas coisas. Mas normalmente muitas pessoas conhecem ela como a psicóloga do mundo espiritual, porque ela tem muitos trabalhos na área da psicologia. Muitas pessoas também às vezes acabam não acessando muitas obras dela por conta do linguajar rebuscado que é utilizado, mas vem todo um vocabulário, né, do lado para poder a pessoa acompanhar. São leituras muito interessantes e a bagagem que ela usa para escrever, ditar essas obras para o Divaldo, não é leitura que ela teve, tanta leitura, é das vivências, porque ela teve bastantes encarnações seguindo os caminhos de Jesus. A maioria de suas reencarnações foi como freira, e ela se apresenta assim para Divaldo, como uma freira. Sim, a gente vê a importância dela no momento em que ela contribui para a doutrina. Sim. Trazendo os ensinamentos, ainda mais como uma psicóloga, ela trabalha mais o nosso comportamento, como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos nos portar diante da sociedade, diante das relações entre nós mesmos, para nos aprender, para que nós possamos aprender a nos interagir e lidar tanto conosco mesmos quanto com os outros. Bom, eu vou falar da Ivone do Amaral Pereira, que ela é conhecida como a amiga dos suicidas. Ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e ela, desde criança, ela já via espíritos e ela conta que era uma coisa muito natural, porque ela não achava que... Ela fala assim que ela se confundia meio com esse mundo e com o mundo espiritual, porque ela não sabia diferenciar e ela era criança. Desde os 5 anos ela via já e aos 12 ela começou a psicografar. E ela também fala que porque perguntam a ela quando que ela começou a psicografar. E ela fala que foi com 12 anos, só que ela não sabia, que era psicografia, porque ela falava que era natural pra ela, tava lá e começava a psicografar. E também o pai dela sempre foi espírita e na casa deles, eles tinham um trabalho assim muito grande de ajudar o próximo. Ele pegava pessoas na rua e trazia para casa deles e desde muito criança ela conviveu assim, com essa caridade, né? Que o pai dela trazia pessoas para comer junto com eles e tudo mais. O bom do pai dela ser espírita é que ele não se espantava tanto com as visões dela, né? Porque imagina, mãe, trouxe um amiguinho da escola, que amiguinho, menina. Exatamente. Sim. E ela fala também que ela, como ela não tinha essa noção de diferença, ela falava que queria usar uns vestidos e queria saber das carruagens, que ela brigava, né? Que queria as carruagens. E ela também tinha um amigo que ela dizia que era o pai dela, mesmo sem ser o pai dela, na vida dela, ela falava que ela tinha um outro pai, que era o Charles, que é o amigo dela, que ela falava que era o pai dela e reconhecia ele como pai.
Além dela psicografar, ela era receitista. E essa história do receitista é porque ela recebia intuição de Bezerra para ela poder receitar, né? Tipo, remédio para as pessoas. Tem uma história dessa também. Sobre a primeira vez que a Ivone foi na FEB, né? O primeiro encontro que ela teve com a FEB, porque ela queria publicar o Memórias de um Suicida. Enfim, o primeiro encontro dela, né, na FEB, né, que ela fala que foi bem decepcionante, porque ela levou lá o livro dela e aí ela chegou lá e o senhor Manuel Quintão, que era na época lá, né, que pedia para revisar os livros, ela levou e ela chegando lá, ele falou para ela assim, que era para ela voltar para casa, porque ele já tinha muita obra de Chico Xavier para poder ler e ele não ia ler o dela agora. E ela fala que, tipo, ela mesma tinha dúvida do que ela estava fazendo, então, tipo, ela só pegou, aceitou e voltou para casa mesmo. E quando ela volta para casa, ela ia botar fogo no livro, né? Que ela falou assim, não vai servir para nada, então eu vou botar fogo no livro. E aí, ela chega em casa, né, vai botar fogo no livro, e quando ela faz isso, ela sente a presença de um irmão, de um espírito, né, que ela fala que é Bezerra. Ela sente uma presença dele, tipo, impedindo ela de botar fogo. E depois disso, ela conta que numa certa manhã, depois dela estar fazendo as preces dela e o receituário, né, que ela fazia que eu falei, né, que ela dava lá para as pessoas, ela diz que se apresentou Leon Denis falando para ela que, tipo, vamos refazer o livro sobre o suicídio, que ele estava incompleto e não poderia ser publicado do jeito que ele estava. E aí nisso ela fala, né, que ela compreendeu que naquele dia que ela foi na FEB não era para ser mesmo, porque tinham depois todo um plano, né, para ela poder publicar o livro, porque de fato ele estava incompleto e ela precisava de ajuda ainda para terminar. E algumas obras, assim, da Ivone que ela deixou, vou citar só algumas, né, porque são bastante, mas, tipo, Memórias de um Suicida, né, que eu estava contando a história, Amor e Ódio, Nas Telas do Infinito, A Tragédia de Santa Maria, esses são só alguns. Eu acho interessante que a gente consegue ver que, sobre essa importância da mulher, que cada uma tem o seu papel. Por exemplo, a Amélie, ela foi responsável de ajudar no prosseguimento da doutrina. A Joana de Ângeles, citada pela Júlia, ela tem um papel de ajudar através, né, lá do lado do espiritual, auxiliar as pessoas que estão encarnadas aqui, por meio das mensagens que ela passa para Divaldo psicografar, e a nossa querida Ivone, que além de todo esse trabalho que tem da psicografia e do auxílio aos espíritos também, né, psicografando as suas histórias, ela vinha com esse papel de receitista ajudando, né, na cura das pessoas enfermas. Então a gente vê que tem muitas mulheres, e a gente citou somente poucas, que tiveram grande trabalho na seara do Cristo. E que bom também que elas não tiveram seus trabalhos apagados e ocultos por conta de serem mulheres. Porque na literatura, na história da literatura, a gente vê muito apagamento, ocultamento, e depois de tempos que você vai ter contato com essas obras e descobrir que foi escrito por uma mulher. No Espiritismo, a gente tem acesso a essas obras, a gente conhece que Joana, por mais que ela demorou para falar para o Divaldo quem era ela, e por mais que ele tenha demorado a ver como ela ia se apresentar para ele, ela trabalhava com ele. Quando chegou, igual o caso da Ivone, no momento certo, ela revelou para ele: meu nome é Joana. E ele falou: Joana é um nome que não vai, tipo, emplacar, vai ficar tipo só Joana? Ela: então me chame de Joana de Ângeles. E a partir daí ele começou a ver como ela se apresentava, que, como eu disse, como uma freira. Um outro fato bem interessante que vocês podem aí, queridos ouvintes, amados, testemunhar, no nosso primeiro programa, quando a gente falou do valor dos jovens, a gente pode observar que os jovens em questão eram só mulheres, e eram adolescentes na época, e a Júlia falou, que me fez lembrar, a Kardec não colocou o nome delas propriamente de começo, com medo da perseguição, porque 50 anos antes, alguns anos antes, eu não lembro exatamente o fato, aconteceu a chacina com as mulheres, que hoje a gente comemora o Dia das Mulheres. Foram dias antes, na verdade, não foram anos. Então, exatamente isso que tudo que a Júlia falou, tem todo esse preparo, e que, graças a Deus, as suas importâncias e os seus nomes não foram apagados pela história. E também é importante porque todas as mulheres, na verdade não só elas, né, mas todas as pessoas do Espiritismo tiveram alguns
problemas, tipo assim, percalços que podiam ter desistido e não desistiram, né? Porque todas Não elas tiveram ser... conseguidos. Exato, tipo, eles podiam ter desistido, mas não, porque eles lutavam, né, pela causa. Mas, tipo, elas são exemplo, né, de perseverança, mesmo quando tudo estiver dando errado, continua, gente, porque vale a pena. Tem uma frase de Emmanuel que ele diz, né, que em matéria de educação, exemplificar é ensinar. E o exemplo maior que essas mulheres deram pra gente, não tem como a gente não parar ali, ó, pegar o bloquinho de notas e tentar ser um bom aluno pra botar em prática também. Então, gente, já estamos no final desse programa, eu falei bem pouquinho. E agora eu vou falar, eu vou ler uma mensagem de Joana de Ângeles, que é o seguinte: mostre sempre o sorriso que cause aos outros a impressão de que, apesar de viver entre problemas, você é capaz de demonstrar essa bondade que só existe nos bons e nos que só pensam em praticar o bem. Faça o seu rosto o espelho da sua alma. Joana de Ângeles. E a gente quer mostrar para todas as mulheres e para toda a sociedade que essas mulheres, elas, apesar de toda a dificuldade, como a Karen falou, elas não desistiram. E por isso, a nossa mensagem é que não desistam, mesmo que o caminho seja difícil. É isso aí, e assim encerramos mais um programa. Aquele abraço, fiquem na paz.